Salmo 130. Nós iremos nos aprofundar na palavra de Deus, no Salmo 130. Na minha Bíblia tem como título, a Sociedade Bíblica colocou como título: Das profundezas clamo ao Senhor. Amados, e muitas vezes nós achamos que as profundezas é apenas as profundezas mesmo, as profundezas do mar, mas não. As profundezas são as necessidades, as profundezas é o perigo que você está passando, que nós estamos passando. Então, isso tudo está relacionado com o que nós iremos falar nesta manhã com os irmãos. Tá baixo? Melhorou? Então tá bom. Ontem mesmo eu estive num período que eu estava nas profundezas, sem saber o que fazer. Como eu acho que todos sabem, o pastor veio dar um curso aqui na igreja. A Poliana ontem estava trabalhando, distribuindo. Ontem foi dia de distribuir uniformes, materiais. Estava o prefeito, vice-prefeito de Nilópolis, tudo lá, ela não podia faltar. Então ela estava trabalhando e as crianças ficaram lá em casa. Isso o Emanuel, muito quietinho que é, o que ele fez? Ele me pegou uma moeda e colocou na boca. E, obviamente, a moeda ficou agarrada na traqueia. E nós não sabíamos o que fazer. Então, naquele momento, nós estávamos nas profundezas. E muitas vezes nós esquecemos de clamar ao Senhor nos momentos que estamos em momentos difíceis. Isso já é do ser humano, né? Nós precisamos, mas não está errado, porque nós precisamos agir. Nós precisamos, no momento desse, fazer alguma coisa. E ele só sabia espumar pela boca e babando. E aí eu, sem saber o que fazer, mas eu tinha que dar um jeito. Dentro da minha pequenez, eu tinha que dar um jeito. Então, eu coloquei ele no carro e levei ele para o UPAs. Cheguei lá e eles bateram um raio-x. Aí a doutora me mostrou a moeda e ela falou: olha, a nossa traqueia tem 2 buracos. Se o senhor não entende, a traqueia é a nossa garganta. Um buraco vai para o estômago e o outro para o pulmão. E não foi para o pulmão, porque se fosse para o pulmão, já era. Ele estaria roxo agora e não teria mais vida. Mas está do pulmão, do estômago, está agarrada ainda na traqueia. Eu vou fazer um medicamento e vou ver se a traqueia se movimenta, para essa moeda se movimentar, vai para o esôfago, do esôfago para o estômago. Eu falei: mas doutora, não é pior? Aí ela falou: não é pior, não. O senhor quer fazer o medicamento? Aí eu falei: a senhora é a médica, eu não entendo nada, vamos lá. Mas nós chegamos lá e nisso eu já tinha ligado para a Poliana.
E a Poliana já tinha avisado o pastor e eles já estavam a caminho de lá. E quando eu cheguei na sala de medicamento, estava uma confusão danada e o Emanuel babando e eu tirando na camisa e tá bom. Ficamos lá fora esperando um pouco ainda, tinha engarrafamento e acabaram. Eles chegaram, levaram ele, bateram outro raio-x, já estava no esôfago, a moeda já tinha se movimentado. E eles ficaram lá, até justificando mais uma vez a ausência do pastor, eles ficaram lá até as 6h20 da noite, quando ele foi fazer uma endoscopia para remover a moeda. A Poliana estava falando, pai, está tudo bem, as meninas as enfermeiras estão até aqui fazendo um bolão de quanto é a moeda, o valor da moeda. Aí eu falei, tá bom. E aí, a Cleusimar falou assim, uma moeda de 10 centavos. Aí a médica falou assim, eu falei para ela, 10 centavos. Aí ele, não, 5. E eu falei, rapaz, tua avó falou que foi de 10. E ele falou, não, foi de 5. E tá bom, foi de 5 mesmo. Aí a doutora falou, se fosse de 10, era menorzinha, era até melhor, né? Mas resumo da história, irmãos. Deu tudo certo, tiraram a moeda, fizeram a endoscopia, tiraram a moeda, só que reteram ele lá porque, por ser criança. Eles só saíram agora de manhã, já está em casa, está bem, entendeu? Mas por que eu estou contando essa história para os irmãos? Porque esse Salmo 130, ele nos fala justamente sobre dificuldade, sobre clamor, sobre confiar em Deus. Nos momentos difíceis das nossas vidas, a gente precisa confiar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Deus ele é tão maravilhoso que eu conversando com o pastor na sexta-feira, eu falei, pastor, esse curso, o irmão Moisés me ligou querendo saber, eu expliquei mais ou menos, mas eu também não sabia do que era esse curso. Só tinha o título, mas o que era eu não sabia. O que é? Aí ele falou, não, Jorge, é para falar sobre os princípios da igreja presbiteriana, o fundador da igreja presbiteriana. Aí eu falei, pastor, então eu vou ficar em casa com as crianças para ajudar a Cleusimar. Aí ele falou, não tem problema nenhum, pode ficar em casa, você já sabe essas coisas, e é mais para quem não sabe. Se eu não estivesse em casa, irmãos, e a minha esposa só sabe chorar e no desespero, né? Nós fizemos algo de errado que a gente não sabia. Eu peguei o garoto pelas pernas, botei de cabeça para baixo e ela batendo nas costas. Aí a médica falou, não, você não podia ter feito isso. Eu falei, mas eu vou saber, doutora. Eu não sei, eu queria reanimar o garoto. E ele babando, espumava, irmãos. Uma baba grossa, feita uma baba de quiabo, toda hora. E eu tirava a camisa assim. E eu ia direto para o HCA, mas eu estava de short, não sabia o número do saram deles. Saram é um número que tem, o militar tem, e tem que dar o número lá para poder entrar. E eu não sabia. Então, nesses momentos, irmãos, de angústia, nos momentos difíceis, esses momentos é justamente o local das profundezas, onde você se encontra na profundeza sem saber o que fazer, você se encontra perdido. E o Salmo 130, ele diz assim, ó, a gente vai estar dividindo esse salmo em 4 partes, tá bom? A gente não vai demorar muito, a gente vai estar dividindo ele em 4 partes. E ele diz assim, ó, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas.
Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia nele, copiosa redenção, e ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amados, o salmista aqui, ele já começa dizendo o seguinte, a gente vai trabalhar em cima do versículo 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então aqui ele já está nos informando que ele se encontrava nas profundezas. Então a gente tem aqui a história já de Jonas, que Jonas, Deus fala para Jonas, você vai pregar para um povo em Nínive. Todos conhecem essa passagem. Mas Jonas desobedeceu e foi para Tarsis. Ou seja, Deus estava mandando, como se fosse hoje, você vai pregar a minha palavra lá no Iraque. Mas ele pegou para Tarsis, ele foi, como se fosse hoje, ele foi para a Espanha. Ele estava se dirigindo para a Espanha, para a Europa. Mas Deus tinha mandado ele ir para o Oriente Médio. Então, ele precisou conhecer as profundezas do mar. Mas tudo isso tem um motivo. Além das profundezas do mar, as pessoas muitas vezes criticam Jonas, porque ele foi desobediente. Ele foi desobediente. Mas a Nínive, os irmãos sabem, Nínive era a capital de um estado. E sabe que estado era esse? Que região era essa? A Síria, irmãos. E Jonas sabia muito bem o que ele ia encontrar ali. A perversidade que ele ia encontrar ali. O que aquelas pessoas dali de Nínive poderiam fazer com ele. Ele sabia muito bem. Então, às vezes, a gente critica, foi desobediente, foi isso, foi aquilo, mas a gente precisa entender o contexto para que a gente possa entender o que se passava ali na época. Foi desobediente? Foi para as profundezas do mar, foi engolido por um grande peixe, mas lá da profundeza ele clamou ao Senhor, ele se arrependeu e o Senhor o trouxe. Aí ele foi para Nínive para pregar ali a palavra do Senhor. Mas depois do seu arrependimento, depois da sua oração de súplicas ao Senhor, reconhecendo o seu erro. E muitas vezes isso acontece conosco também. E nós temos outros personagens que nós podemos estar falando com a igreja nesta manhã. O próprio rei Davi foi um que teve que fugir do seu próprio filho, Absalão, que conspirou contra ele, queria matá-lo, e ele teve que fugir. Davi, naquele momento, estava num momento de angústia. Davi estava nas profundezas.
e por causa do seu próprio filho que queria tomar o seu reinado. E Davi, não querendo matá-lo, Davi preferiu fugir, angustiado, sem saber o que fazer. E daí tem alguns salmos que Davi escreve a respeito disso aí. Então, irmãos, hoje nós iremos mergulhar nas profundezas desse Salmo 130, o salmo especial conhecido como o Salmo de Subidas. Por que Salmo de Subidas? Este título era dado a 15 dos salmos, que iam do Salmo 120 ao Salmo 134, e eram entoados pelos peregrinos judeus enquanto subia a Jerusalém para adorar, como prescrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Esses salmos eram alegres, breves e cheios de esperança, e nos convidam a refletir sobre nossa jornada espiritual. E é sobre isso que nós iremos estar comentando hoje, nós iremos estar compartilhando com os irmãos sobre a nossa jornada espiritual, o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos lembrar, não fazer como eu fiz, ficar desesperado, fazer a minha parte, mas não dentro de um desespero, mas fazer a minha parte, mas colocar nas mãos de Deus. E nós queremos dividir em 4 partes, e a primeira oração que o salmista faz aqui é clamor pela misericórdia de Deus. Nós, servos do Senhor, temos que estar sempre clamando ao Senhor pela sua misericórdia, porque nós somos eternos pecadores. Nós vivemos errando, erros atrás de erros. E muitas vezes nós nem tomamos o conhecimento que estamos errando. Porque para nós estamos certos, nós estamos corretos, não estamos errando em nada. Mas aos olhos do Senhor, nada foge. Aos olhos do Senhor, nós estamos errando, sim, somos pecadores. Então, a primeira oração é clamor pela misericórdia de Deus. Começamos com as palavras do Salmo 130, versículo 1 e 2, onde o salmista clama ao Senhor das profundezas. Em momentos de dificuldade, irmãos, e desespero, o que mais podemos fazer além de clamar ao Senhor? Lembra-nos das palavras de Pedro. Aí agora eu vou precisar que os irmãos me ajudem. Evangelho de João 6:68. Quem pode ler para mim? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Pedro respondeu ao Senhor: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Foi o que Pedro respondeu. Eu não tenho para onde ir. Se eu for lá para o abismo, o Senhor lá está. Se eu subir aos céus, lá está o Senhor. Se eu me esconder debaixo da cama, lá está o Senhor. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Reconhecendo que o Senhor é a fonte de toda esperança e vida. Irmãos, nós precisamos reconhecer que o Senhor é a nossa fonte de esperança e de vida. Nos momentos difíceis, precisamos crer que o Senhor está conosco, que o Senhor tem um objetivo, um objetivo para todos nós, para todas as coisas que Ele faz e que acontece. As mãos do Senhor estão sempre conosco, nos protegendo, nos amparando.
passamos por aflições, o Senhor Jesus mesmo falou que nós passaríamos por aflições, mas isso aí é momentâneo. E devemos estar sempre dando graças a Deus, clamando ao Senhor pela misericórdia e dando graças a Ele, porque Ele está sempre nos livrando, Ele está sempre nos dando o escape necessário, como a doutora bem disse, se fosse para o pulmão, ele já estava sem vida. Então isso é sério, irmãos. Isso é a mão do Senhor. Porque o Senhor está, os olhos do Senhor está contemplando a cada um. Em todos os momentos, o Senhor não perde um segundo do que nós fazemos. Então eu creio que foi a mão do Senhor, com um belo toque, vai para aquele canal de lá, o de cá não. Amém? Amém. E nós temos que crer nisso. Agora, a seguinte pergunta para a igreja. A igreja está disposta a orar? A igreja está disposta a se colocar diante de Deus em oração, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, porque nós não conseguimos enxergar ou encontrar na Bíblia nenhum ou ninguém que tenha conseguido algum milagre sem ter recorrido ao Senhor. O Senhor fez vários milagres. O Senhor não veio para fazer milagres, irmãos. O Senhor Jesus veio para a nossa salvação. Mas, como os judeus o rejeitaram, ele teve que fazer milagres para que eles pudessem enxergar e crer que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Mas ainda assim, eles não acreditaram, e graças a Deus por isso, porque eu sou aquele debaixo da mesa, nós somos aquele que fica debaixo da mesa, que estamos pegando as migalhas dos cachorrinhos. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, a pergunta para a igreja é essa: a igreja está disposta a orar? Daniel 6,10, alguém lê. Depois um outro, Lucas 18:1, e depois um outro, 1 Coríntios 16:11. Daniel 6:10, Lucas 18:1, 1 Crônica 16:11. Leu o início, Daniel o quê? Não, mas leu o início, Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Isso. entrou em sua casa. Isso aí. Os irmãos sabem que escritura é essa? Oi? Isso aí. Então, o que ele fez? Ele estava em apuros, não é isso? O que ele fez? Ele entrou para o seu quarto e orou. A igreja tem feito isso, irmãos. Nós temos feito isso quando nos encontramos em momentos difíceis que a gente não tem como resolver. Quem vai ler Lucas 18:1?
e contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desistir. Orar sempre sem esmorecer. Ainda que você ore e até agora não conseguiu o que você estava orando, continua orando. Continua orando. Porque Deus ele pode responder na hora, se for da vontade dele. Ele pode não te responder, falar um não para você, e ele pode falar: espera aí. Espera um pouco aí. Alguém lê aí 1 Crônica 16:11 para mim, por favor. Procurai a Yahvé e sua força, sem cessar buscai a sua face. Procurai. Yahvé e sua força, sem cessar buscai a sua face. Procurai a fé. Yahvé. Procurai Yahvé e a sua força. Não é? Yahvé é o Senhor, todos sabem. E a sua força aí? Buscai a sua face. Devemos estar procurando a Deus e a face do Senhor. Todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos das nossas vidas. Agora, a segunda pergunta que eu quero fazer para a igreja: se a igreja está disposta a orar com fé, porque a oração sem fé sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Então, Tiago, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, nos diz para pedir com fé, e nada vacilante. Mateus 7, 7, alguém lê para mim? A outra pessoa que ia lendo pode ler. Vai lá ler, pode ler. Ok? Mateus 7, 7. Alguém já chegou diante de alguma porta e ficou parado e a porta se abriu sozinha? Não, pelo amor. Eu estou falando da porta, não é de shopping, Jaqueline. Você me pegou pelo pé aí, mas... Vamos dizer, eu vou te pegar pelo pé. No elevador, você chega lá e fica parado na porta do elevador? Ou você aperta lá ou chama o elevador? Não sei o que você faz, mas você tem que apertar. Tem que bater na porta, irmãos. Se você bater na porta, ela vai se abrir. Alguém vai abrir a porta para você. Agora, se você ficar em pé, sem fazer nada, a porta vai ficar fechada e você em pé ali o dia inteiro. Não é assim que funciona? Então, é por isso que Jesus usa dessa parábola. Você tem que bater. Mateus aqui está dizendo que nós temos que bater na porta. Nós temos que pedir. E se for da vontade de Deus, com certeza será concretizado aquilo que a gente coloca diante do Senhor. O que nós precisamos entender se é da vontade de Deus e não da nossa própria vontade. Porque da nossa própria vontade, se a gente está pedindo, é o que a gente está querendo. Mas às vezes não é da vontade de Deus, muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E Deus sabe, se Ele nos conceder, Ele vai nos prejudicar.
E qual pai que quer prejudicar um filho? O filho pode até querer prejudicar o pai, como Absalão aqui, usurpou o trono do pai. Entendeu? Mas o pai fugiu e não queria machucar o filho. Então, irmãos, a gente precisa colocar as nossas petições diante de Deus. A gente precisa clamar ao Senhor. Então, agora, nós vamos partir. Ah, tá, ainda tem mais um aqui. A igreja está disposta a esperar com paciência. Isso aqui que... Ouviu, Jaqueline? Esperar com paciência sobre aquela nossa conversa. Esteja disposto a esperar. O Salmo 41 diz o quê? Lê aí, Jaqueline. Está entendendo? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim dentro do tempo certo, dentro do tempo dEle, entendeu? E ouviu o meu clamor. Nós temos que ter paciência, irmãos. A gente não pode querer colocar algo nas mãos de Deus e a gente não pode exigir que Deus venha nos responder automaticamente ou com rapidez. Primeiro que, partindo do princípio que nós somos servos e Ele é o Senhor, o servo não pode exigir nada do Senhor. Imagine se você está numa empresa trabalhando e o seu patrão manda você fazer uma coisa e você fala assim, não vou fazer não, vou fazer outra. O que vai acontecer com você? Vai ser mandado embora na hora, não vai? Então, a gente, partindo desse princípio, nós somos servos. Às vezes, irmãos, eu fico um pouco assim indignado, que eu escuto alguns crentes falando assim, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Irmãos, o crente não tem que aceitar nada. O servo de Deus não tem que aceitar nada, porque nós somos servos e nós temos um Senhor. Nós temos apenas que obedecer. E quando o Senhor reconhecer, se Ele achar que é o melhor para nós, Ele vai nos beneficiar. É isso que a gente precisa. Só que a gente precisa aprender, primeiro, esperar. Está demorando. Daniel esperou 21 dias. E aí? E a bênção dele foi liberada no primeiro dia que ele orou. Só que nas regiões celestiais existiu uma guerra que não estava deixando o anjo descer. Precisou ser liberado outro anjo, um dos maiorais, para vir ajudar Gabriel. Entendeu, irmão? A gente precisa entender essas coisas. Então, aqui, agora do versículo 3 e 4, agora ele usa de humildade. Ele usa de humildade, ele usa de reconhecimento pelo perdão. Aí diz assim, o versículo 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, irmãos, nas palavras desses dois versículos, percebemos nossa completa inadequação diante do Senhor. Somos como alguém que não pode ficar sozinho nas águas profundas, mas graças à graça de Deus, podemos ser resgatados. A humildade diante de Deus é fundamental, irmãos. Nós temos que ser humildes diante de Deus, porque a humildade diante de Deus é fundamental para a nossa jornada espiritual.
temos que usar de humildade para com Deus. Temos que reconhecer que nós somos servos dele, ou filhos, e ele é o nosso pai, e o filho tem que obedecer o pai. A palavra diz: honra o teu pai e sua mãe, para que seus dias sejam longos. Deus quer que andemos humildemente com ele. Miqueias 6:8. Alguém lê para mim, por favor. Isso tudo está dentro da humildade, reconhecimento pelo perdão, tá, irmão? Amém, irmãos? Amós 3:3. Três, três. Andarão dois juntos, irmãos, se não estiverem de acordo? Eu acho que não. Se não estiverem de acordo, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Quando falaram que o Senhor estava expulsando os demônios através de Beelzebul, o que o Senhor falou? Ora, se eu expulso Satanás, Beelzebul, através de Beelzebul, o reino dele está subdividido, então vai subsistir. Eles vão se separar e vai acabar. Como pode isso? Tiago 4:10, irmãos. A gente tem que se humilhar diante do Senhor. Humildade, irmão. A gente está dentro da humildade diante de Deus. Humilhar-vos diante do Senhor. A gente precisa se humilhar. Vocês lembram da passagem quando falaram para o rei Ezequias que ele ia morrer? Quando o profeta chegou lá e falou: você vai morrer. O que ele fez? Mas fez mais o quê? Se humilhou, mas fazendo o quê? Rasgando o quê? Rasgando as vestes, meteu a cara na parede. Aí o profeta voltou do meio do caminho. Se eu não me engano, foi Isaías, não é isso? Isaías voltou do meio do caminho e Deus mandou Isaías falar o que para ele? Eu ouvi o que você fez. Ou seja, eu vi sua humilhação, você se humilhando. Eu vi o seu gesto. Vou te dar mais tantos anos de vida. De gorjeta aí. Porque ele se humilhou, irmãos. A gente precisa aprender isso, se humilhar diante de Deus. Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, tem outras traduções que diz bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí Deus, o Senhor Jesus, ele certa vez ele falou que
Se a gente não for como uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus. O que vocês entendem com isso aí? Se eu não for como uma criança, eu nunca vou entrar no reino de Deus. O que vocês entendem? A pergunta não é retórica. Criança é assim. Então, tudo isso aí, essas características, nós temos que ter. Nós temos que ser como uma criança, não guardar raiva, ter o coração puro. Criança faz as coisas, mas não sabe nem o que está fazendo, não, irmãos. Vocês acham que o Emanuel, se ele soubesse, ele ia engolir uma moeda? Ele falou que botou uma moeda assim na língua, assim, escorregou. Eu vou botar uma moeda na língua, irmãos, sabendo que eu posso engolir aquilo e posso morrer? Então, a gente precisa disso. Aí agora, o tópico 3 é ter esperança. Aí, no 3 já diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. Esse é o versículo 5. E o 6 ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqui, ele já está falando de uma esperança. Ele já está falando de uma esperança. Ele já está numa expectativa do perdão de Deus. Ele já está numa expectativa. Ele estava lá atrás, ele estava onde? No início. Nas profundezas. Aí o versículo 4, 1 e 2, 3 e 4, ele já estava clamando, aquebrantado, correto? Agora aqui, ele já está na esperança, ele já está na expectativa do perdão de Deus. Então, queridos, esses 2 versículos nos trazem uma mensagem de esperança. O perdão de Deus é comparado ao amanhecer após uma longa noite. É um momento de alívio, não de preocupação. Quando buscamos o Senhor com sinceridade, podemos ter confiança em sua misericórdia e graça. Quando ele fala que está aguardando ao Senhor, ansioso, mais que os guardas pelo romper da manhã, ele está dizendo o seguinte, que ele está ali, mas ele quer ser libertado daquilo ali, e está doido que chegue alguém, os guardas não ficam assim? O sentinela não é... Eu acho que é assim. Está lá de guarda, está doido para chegar a rendição para ele descansar, para ele ir embora. Então aqui ele já está nessa expectativa, tá? Do alívio, do momento de alívio, do perdão do Senhor, entendeu? E quando buscamos o Senhor com sinceridade, podemos ter essa confiança em sua misericórdia e graça. A Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, deve ter essa confiança, porque o Senhor é misericordioso e a graça dele nos basta. E agora, para nós estarmos encerrando, os versículos 7 e 8. Os versículos 7 e 8 diz assim: espere, Israel, no Senhor,
pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então aqui, irmãos, já é redenção. Aqui ele já está numa parte de clamor pela misericórdia para todo Israel. Lá no início ele estava para ele. Que a gente vai estar encerrando falando sobre isso. Agora, no final de tudo, o salmista ele já está clamando para todo Israel. Finalmente, nos versículos 7 e 8, encontramos a promessa de redenção. Deus nos redime de todas as nossas iniquidades, irmãos. Deus tem sempre misericórdia dos seus. Ai de nós se não fossem as grandes misericórdias do Senhor. Não apenas de algumas, mas sua graça é abundante e abrangente, e ele nos resgata do pecado e da condenação. A graça do Senhor. Nós somos salvos não porque nós merecemos, porque somos pecadores, mas nós somos salvos mediante a graça de Jesus Cristo. Pela graça de Deus somos salvos. Então a gente vê aqui um cenário nesse Salmo 130, irmãos, que o salmista ele começa no mais profundo abismo. Então aí ele começa aqui, ó. Vamos lá, o versículo 1 e 2. A gente vai encerrar eu lendo novamente esse salmo. Ele não é grande. Então ele já começa no mais profundo abismo, clamando ao Senhor pela misericórdia de Deus. Aí ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então ele clamou. Agora ele está esperando o reconhecimento do perdão de Deus. Aí ele fala assim para Deus: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, Senhor, porém está o perdão para os que te temam. Agora ele já está reconhecendo que o perdão pertence ao Senhor. Aí ele passa para uma terceira etapa, irmãos, que é a expectativa do Senhor o perdoar. Aí ele fala: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Agora aqui, irmãos, ele já está nessa expectativa do perdão do Senhor. Agora, o mais interessante, que esse homem, que lá no início ele estava nas profundezas clamando ao Senhor, agora subentende-se que o Senhor ouviu a sua súplica, o Senhor atendeu a sua súplica, a sua oração, porque agora ele já está animando todo Israel. Como que pode uma pessoa que estava no abismo, pedindo misericórdia, no sufoco, agora já está animando todo um povo? Aí ele diz assim: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há copiosa misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa ter caído em boa terra, que não venha a ser arrebatada, não venha a ser tirada do seu coração, porque é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos dá o livramento.
Amém? Precisamos confiar nele.